A arquitetura no Brasil, assim como a cultura, a gastronomia e as outras características que marcam nossa identidade, recebeu a influência de vários países. Tudo começou lá em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Já havia pessoas morando neste novo mundo. Afinal, não era uma terra deserta. Pelo contrário, índios já construíam suas moradas e desenvolviam suas próprias arquiteturas. Mas os europeus trouxeram consigo seus estilos e passaram desde então a impor as práticas exercidas em seu continente. Mesmo sem tecnologias avançadas ou conhecimento técnico profissional, os índios brasileiros conseguiram por anos fazer construções impressionantes. Cada tribo desenvolveu sua própria arte, com suas particularidades em relação ao modo de construir e a forma e o tamanho das casas. Mas, em comum, todos se apresentaram adeptos a materiais vegetais, sendo a sua arquitetura, portanto, vernacular, ou seja, recursos do próprio ambiente. As principais construções sempre foram as malocas, um tipo de residência comunal onde quase toda a tribo mora. Já as ocas são as casas individuais. E todas essas ficam organizadas em aldeias chamadas de tabas. A maioria dos índios costuma distribuir suas construções de forma ortogonal, formando uma grande praça central na aldeia. Suas malocas circulares, elípticas ou retangulares são divididas internamente pela estrutura do telhado em espaços de aproximadamente 6 por 6 metros. E no corredor central, próximo à sustentação da comunheira, fica a área reservada para a preparação dos alimentos. Arquitetura colonial no Brasil. Denomina-se arquitetura colonial no Brasil aquela arquitetura realizada no período entre os anos de 1530 e 1830, da chegada dos portugueses à oficialização da independência. É muito importante o legado artístico dessa época para a arquitetura no Brasil. Ele demonstra uma cultura que foi sendo desenvolvida por meio de mão de obra escrava e com materiais e condições socioeconômicas bem diferentes da Europa. O registro do surgimento das primeiras vilas no Brasil data de 1711. Na época, era comum a construção de estruturas em taipa de pilão e de pau a pique. Mas, com a influência cada vez maior dos estrangeiros, logo se adotaram também as alvenarias de pedras e de tijolo de adobe. Isso permitiu que as estruturas ficassem maiores, com mais pavimentos e pé direito alto. Com a chegada dos jesuítas, muitas edificações religiosas foram erguidas. Elas viriam ser destaque nas organizações urbanas. Já as residências eram mais simples, uniformes, construídas no alinhamento das ruas e nos limites dos terrenos. Tinham poucas águas e às vezes até calhas e rufos. Seguiam o padrão das cartas régias fixadas pela coroa, lembrando as pequenas cidades portuguesas. As esquadrias se repetiam paralelamente nos pavimentos. As ornamentações de palácios e igrejas eram rebuscadas, detalhistas e expressavam as emoções da vida e do ser humano. Nas fachadas eram comuns perfis de estuque, pseudo-pilastras, sacadas inteiriças com ornamentos de ferro forjado. Só existiam varandas em casas de fazendas. Arquitetura barroca no Brasil. No Brasil, é possível ver edifícios coloniais em traços de vários estilos europeus, como o barroco e o neoclássico. A transição de um para o outro é motivo de debate entre especialistas. Acontece que os primeiros edifícios de arquitetura sacra do Brasil foram erguidos em estilo barroco, na segunda metade do século XVI. No início, a arte nacional sofria forte influência da cultura portuguesa, mas por fim, ela assumiu características próprias. Até meados do século XVII, o barroco visto no país, sobretudo na região nordeste, estava mais presente em fachadas e frontões. A maior produção nacional realmente ocorreu no século XVIII, nas regiões auríferas de Minas Gerais, já como certa variação do rococó. As cidades estavam ricas e as famílias queriam investir no desenvolvimento da arquitetura. Sem dúvidas, o maior acervo barroco do Brasil está em cidades como Ouro Preto,
Diamantina, São João del Rei, Mariana e Santa Bárbara. Os artistas dessa região usaram muita madeira, pedra-sabão e, é claro, ouro para fazer as estátuas e muitas outras ornamentações. As pinturas tinham cores fortes, os telhados das edificações muitas águas, e as estruturas das paredes eram feitas em pedra e cal, taipa ou adobe. Arquitetura neoclássica no Brasil. A arquitetura neoclássica no Brasil foi realizada no período entre 1820 e o final do século XIX. Na Europa, ela era considerada uma reação aos exageros de estilo como o barroco. Isso porque muitas de suas características faziam relação ao movimento iluminista, com correspondência aos modelos classicista, grego e romano. E justamente a colônia portuguesa precisava disso, desse toque de requinte. O Rio de Janeiro passa a ser, a partir de 1763, a capital do Império do Novo Mundo. A cidade recebia uma quantidade enorme de europeus e ainda estava abrigando todos os principais serviços administrativos da colônia, ou seja, ela tinha de ter edifícios mais bonitos e uma infraestrutura urbana melhor. Com a chegada da família real portuguesa, o Rio foi cenário de uma missão cultural francesa, que perdurou até 1870. Estiveram em terras brasileiras artistas importantes como Jean-Baptiste Debré. O arquiteto de maior importância na implantação da arquitetura neoclássica foi Grandjean de Montigny. Mas a divulgação maior do estilo se deu mesmo com a inauguração da Imperial Academia em 1826. As edificações neoclássicas brasileiras apresentavam plantas simplificadas, como no período anterior. Elas eram simétricas, tinham porão alto, platibandas, cornijas e às vezes até frontões. Apresentavam cores suaves, tinham paredes erguidas com processos técnicos avançados. Algumas eram revestidas de materiais nobres, como mármore, ou com pinturas a óleo, e as janelas e portas eram envidraçadas. Referente à arquitetura eclética no Brasil, os neoclassicistas, eles tentaram construir no Brasil edifícios com o maior requinte possível. Eles importaram os materiais e mão de obra especializada. Mas, infelizmente, muito do que eles fizeram era só um jeito de disfarçar as complicações, as precariedades que tinham nos serviços no país. Por isso, não foi possível para a arquitetura colonial nesse período corresponder ao mesmo nível construtivo que existia lá na Europa. A entrada do estilo eclético em território nacional foi gradativa. Ela foi predominante entre os séculos XIX e as primeiras décadas do século XX. Da mesma forma que o neoclassicismo, ele teve influência internacional. É considerado uma mistura de estilos do passado, revivendo tudo que foi desenvolvido pelos neos, mas soube aproveitar melhor os avanços da engenharia, incluindo o ferro forjado. Primeiro, a arquitetura eclética no Brasil se manifestou dentro do academicismo, outra arte, portanto propagada pela Imperial Academia. Ela teve duas vertentes. A Beaux Arts trabalhava melhor a simetria, os cheios e vazios, e era ricamente decorativo. Já a engenharia, ela se aliava função, estrutura e economia. O auge do ecletismo no país foi após a proclamação da República em 1889, quando o governo adotou o estilo para remodelação da capital federal. Isso acabou sendo considerado o auge do ecleticismo no país. Agora, saindo um pouco do ecletismo, a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura moderna no Brasil. O ecletismo brasileiro permaneceu de forma absoluta até o início do século XX, deixando pouco espaço para as manifestações de vanguarda, como o Arte Nouveau. Mas, inevitavelmente, o país não tardaria a aderir ao modernismo, que trouxe contribuições importantes para a arquitetura no Brasil. Esta era a consequência das grandes inovações tecnológicas surgidas no mundo com a explosão da Revolução Industrial, como o concreto armado, que foi um gigante ápice na construção civil. A arquitetura moderna brasileira teve seu ponto alto entre as décadas de 1930 e 1950. Isso só foi possível depois de uma mudança de postura e atitude ética comportamental adotada pelos artistas após a Semana da Arte de 1922. Foi o momento de afirmar a identidade nacional e de fazer mudanças nos hábitos da sociedade. Isso também foi levado para as propostas de outras ciências.
havia uma efervescência cultural, um ufanismo que levou à busca de uma arte diferente. No início, a arquitetura adotou uma postura baseada nos preceitos acadêmicos e políticos. Aliás, o Estado teve papel importante no processo de afirmação do modernismo brasileiro, pois patrocinou muitas obras como símbolo de modernidade e progresso. Os profissionais dessa época imaginavam que o país seria mais bem valorizado se fossem descartadas as tradições que até então eram seguidas. Tendências internacionais foram importadas. Na arquitetura, as maiores influências eram os europeus. Mies van der Rohe, Walter Gropius e Le Corbusier. Só que o estilo no Brasil foi mesmo aceito mais tarde com os trabalhos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Entre os anos 60 e 70, a arquitetura moderna foi uma arma poderosa, usada pelos governantes brasileiros para demonstrar o progresso e a industrialização do país. Foi a vez da fundação da nova capital federal e de seus belos edifícios modernos. A primeira obra de repercussão nacional nesse estilo foi o prédio do MES, o Ministério da Educação e Saúde, cujo projeto foi realizado em 1936. Edifícios como esse têm formas geométricas bem definidas, sem ornamentos. Suas fachadas demonstram uma separação entre estrutura e vedação, ao uso de pilotis no térreo, panos de vidro contínuos e a presença das artes em murais, móveis e jardins.